Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Começando aqui com um recado importante para vocês refletirem. Que tal absorver o melhor que as dores da vida podem nos proporcionar? Enxergue os ensinamentos que se escondem nos momentos mais difíceis e leve para si mesmo a inspiração necessária para se levantar e recomeçar sua caminhada. Algumas dores te machucam, outras te mudam. Tudo é aprendizado. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Portanto, siga sempre em frente com fé e pensamento positivo, que assim as melhores coisas acontecem. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Matérias muito boas, muita coisa interessante e importante para você saber, e a gente vai mostrar aqui tudo para você. É já já! Bom, e hoje eu tô aqui com a doutora Fernanda Mangione. Ela é médica, cardiologista, intervencionista e hoje eu vou receber aqui ela no nosso programa. Bem-vinda ao nosso programa aqui Viver Mais. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana estar participando desse programa. E a gente vai falar de algo que é importantíssimo, né? A gente fala de saúde como um todo. Mas assim, o coração, a gente dá uma atenção, né, a mais, que todo mundo, né, quer cuidar. Eu já queria te perguntar, o que é importante para a gente estar sempre tentando ficar saudável, né? Com o coração bem, para não ter futuros problemas. É importante fazer exame preventivo? Desde que idade, mais ou menos? Sim, essa é uma pergunta excelente. O coração, para ele se manter saudável, ele precisa de algumas coisas, né? Que a gente precisa prestar atenção. E algumas coisas são muito simples e básicas, mas que muitas vezes a gente deixa de cuidar. Que é desde a quantidade de sono que a gente tem. Descansar é muito importante, atividade física, principalmente atividade física aeróbica, então a gente recomenda atividade física aeróbica 30 minutos, 5 vezes por semana, pelo menos. Uma alimentação saudável, regrada, principalmente baseada em alimentos naturais, como legumes, frutas, verduras e carnes brancas e magras. E a gente precisa sempre cuidar dos principais fatores de risco que a gente tem para a doença do coração. E os principais que a gente conhece são diabetes, colesterol, a pressão alta e evitar sempre fumar e ficar muito gordinho, né? A obesidade a gente sabe que também é um grande fator de risco. Então daí partindo para essa sua pergunta sobre os exames importantes, né? Sim, os exames são sempre muito importantes e a gente sabe que as doenças do coração, elas vão aumentando a incidência com a idade. Então, uma idade meio mágica que eu acho que é muito importante começar a cuidar é a partir dos 40 anos. Para pelo menos passar com um clínico geral, um cardiologista, a mulher também tem o ginecologista, né, como um médico muito de referência, para pedir esses exames básicos, tá? Então, exame de colesterol, a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, medir a pressão arterial, isso a gente já deve fazendo desde sempre. Em consultas, qualquer consulta que você for, para diagnosticar esses fatores de risco. E aí, mais uma vez, focar em sempre se manter com uma alimentação balanceada, saudável, magro, sem fumar. Isso já consegue proteger grande parte dos eventos cardiovasculares. Assim, ela falou de 40 anos, eu fiz 40 anos, né? E eu já estava antes falando com ela que eu preciso fazer, né, um check-up, um exame, e é muito importante. E você falou muito de insônia, por exemplo, de a gente dormir mal, né? Por exemplo, a própria ansiedade, que hoje tem muito, né? O estresse do dia a dia, enfim. Às vezes o coração, ele parece que bate mais forte, né? Então ele tá pedindo, né, que a gente cuide e tal. E esses exercícios físicos, até e principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Porque tende a parar um pouco de fazer os exercícios físicos. A gente faz muito quando é jovem, né? E aí a gente para. Eu, por exemplo, fui muito ativa em esporte e aí a gente fica sedentário. O coração, ele reclama um pouco. Então, idosos principalmente, quanto mais velho, é importante, né? Cuidar dessa parte física. Sem dúvida nenhuma. Você tocou num ponto que também é muito relevante, que é o estresse e esses outros fenômenos, como ansiedade, depressão. A gente sabe que essas doenças, elas também estão muito ligadas com doenças do coração, com aumento de incidência principalmente de infarto, AVC, né, que é o derrame. Então, a gente tem que focar muito nesse controle do estresse. E a gente tem diversas formas de fazer isso. A atividade física, sem dúvida nenhuma, é a número 1.
que além desse benefício de controlar o estresse, ela tem vários outros inúmeros benefícios. Então ela consegue dilatar mais as nossas artérias, cai a pressão arterial, então a gente evita hipertensão, evita diabetes, a gente diminui a inflamação no nosso organismo, que a gente sabe que está muito relacionado com essa deposição dessas plaquinhas de gordura nas artérias do coração. Então, o exercício físico é ponto fundamental e essencial, independente da idade. Como você bem mencionou, a gente vai aumentando a idade, o risco vai aumentando, então não pode deixar de praticar atividade física. Isso é uma coisa que é bem importante a gente pontuar. E o que eu acho que também é muito legal da gente tocar no assunto é que hoje a gente está vivendo uma vida muito maluca, né? Muito ansiosa, estressada, com cada vez mais tarefas para cumprir num menor prazo de tempo, né? Com essa dependência de aparelhos eletrônicos. Então a gente focar em atividades também que controlem o nosso estresse é de importância assim, essencial. Coisas como fazer uma yoga, uma prática de meditação, ou mesmo uma caminhada pela natureza, coisas que a gente acha que não fazem diferença, fazem muita diferença. Então, algumas respirações profundas em momento de estresse, isso ajuda demais a proteger o nosso coração. Sim, você falou de caminhar, e aqui a gente tá pra Baixada Santista, enfim, litoral, e graças a Deus, cada vez mais pela qualidade de vida, enfim, a praia, a pessoa andar, tem muita população mais velha, né, mas os idosos, né, que a gente chama a melhor idade, né, terceira idade. E então é bom, né? Agora no verão também a pessoa tem mais vontade, né, de sair de casa, caminhar. Isso é muito importante. Então agora no verão acredito que melhore um pouco, né, esses problemas do coração. E como eu falei, com a idade, tentar caminhar, claro, né, com a dica do seu médico, não fazer exercício assim, você é sedentário, quer correr também não, né? Fazer um esporte do nada também é muito perigoso, acredito eu, né? Você não faz esporte e aí você quer fazer, por exemplo, um futebol e já não está com a idade de fazer só no final de semana. Então, fazer atividades regulares, caminhada, eu acho que é importante. Agora, no verão, acho que o pessoal tende a ter menos esses problemas, né? Tem dois lados desse ponto. E eu vou começar pelo lado positivo, que você tem toda a razão, né? No verão a gente fica todo mundo mais animado, quer sair, ver o dia, ver o sol, passear. Então a gente acaba caminhando muito mais e ficando mais animado para as atividades físicas, né? O tal do beach tênis na praia, jogam vôlei, futebol. Então é um momento em que as pessoas elas ficam mais animadas assim para sair. E tem o lado de que no verão a gente, por mecanismos do nosso próprio organismo, a gente tem dilatação das artérias, né, do coração, o que diminui o infarto. No inverno, a tendência é infartar mais. Mas por incrível que pareça, essa época de fim de ano, de festas, de ansiedade, de tensão, de muita coisa para organizar, a gente se sente muito pressionado. Tem estudos que mostram que existe um aumento da incidência de infarto, derrame, principalmente nessa época de fim de ano, perto de Natal, Réveillon, o pessoal exagera também, abusa muito em bebida alcoólica, come comidas muito pesadas, muito gordurosas, com muito sal, aumenta o número de arritmias e aumenta infarto, AVC, mortalidade nessa época. E o que acontece muito também nessas festas, que o pessoal fica muito animado, esquece os remédios que toma. Então deixa de cuidar bem da saúde, porque fica um pouco mais desleixado, né? Essa alegria não pode se tornar uma alegria em excesso e deixar de se cuidar, né, adequadamente. Então sempre tomar conta dos remédios e tentar manter os hábitos de vida saudáveis, obviamente que a gente não é ninguém de ferro, né? Sair um pouquinho da dieta, mas sem exageros, energético, essas coisas também a gente tem que tomar muito cuidado com arritmias. Você falou agora um negócio de energético, eu pontuo bastante também, porque é perigoso, né? A pessoa tomar, às vezes toma vários, mesmo achando que é jovem, é importante alertar, né, também essa parte. Sem dúvida. Os energéticos, né, eles têm um efeito que é um efeito estimulante, né? Então deixa a gente acordado, mais disposto, mas tem um limite para isso. Né? A gente sabe que a partir de um certo limite, depende da idade, principalmente em pacientes mais idosos, mas mesmo nos jovens, o energético em altas doses, ele predispõe a arritmias, tá? E arritmias que muitas vezes elas podem ser arritmias graves, né? Que você vai precisar ir até o pronto-socorro, às vezes tomar até um choque para ter que reverter, pode ter consequências
bem graves. Então, o energético sempre com moderação. O pessoal fica bebendo junto com bebida alcoólica, isso só piora. E, por exemplo, você falou muito da comida, enfim, os hábitos, mas esse começo de ano, as expectativas, né? A gente fica muito, né? A gente coloca todas as expectativas, parece que vai mudar o mundo e recomeçar, né? É bom, né? Que muita gente fica com esperança, a gente fica com esperança, mas muita gente fica preocupado também, né? Então, essa parte do estresse também é importante, né? Nesse final, começo de ano, né? Entrada de um novo ano, também tem isso, né? A parte da própria ansiedade mesmo. Sem dúvida, parece que a gente deixa para o fim do ano tudo que a gente não fez o ano inteiro, né? A gente quer fazer um fechamento e mesmo fazer, eu acho que uma retrospectiva, né, de tudo que a gente conseguiu concretizar no ano. Então vem também junto algumas frustrações de coisa que você gostaria de ter feito, não fez, algumas tristezas, né? Você queria estar com algum parente que não está mais junto, enfim, junto com essa fase do ano, acho que vem essas emoções, né? Tanto um pouquinho de melancolia, né? E muito estresse. E a gente sabe que o estresse, ele é um fator, assim, muito perigoso para o coração. Porque a gente sabe que com o estresse a gente libera alguns hormônios e catecolaminas, né? Que são substâncias no organismo que fazem a nossa pressão aumentar, fazem a frequência do coração aumentar, tá? E com isso a gente predispõe a doenças graves como infarto, AVC. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase, tentar encontrar maneiras de controlar o estresse e não deixar essas emoções tomarem conta da gente, né? Então tudo com balanço, com equilíbrio é sempre importante. Porque também tem, como eu falei, a esperança, né? A parte boa. Mas mesmo a gente com esperança, com parte boa, a gente fica também mais eufórico e a euforia é você tomar cuidado, né? A gente tem que estar sempre equilibrado com as emoções, né? Como eu falei, dos exames. E é uma série de coisas, né? Alimentação, enfim. E eu falei do exercício físico na praia, né? Dos idosos. Voltando, quando você faz muito exercício físico e você fica sedentário, seja até mais novo, é importante que você vá devagar, né? Porque tem gente que fica vários dias, quero correr. É perigoso pro coração. Você acha que vai fazer uma corrida que é bom, mas se não tá acompanhando, é perigoso também, né? Sem dúvida. A caminhada a gente costuma liberar de maneira geral, né, para todo paciente, a não ser que a gente saiba que o paciente tem uma doença grave ou que tenha sintomas bem desagradáveis quando caminha, tipo falta de ar, dor no peito, aí precisa tomar cuidado. Então o que a gente recomenda é sempre começar devagar e sob a supervisão de um especialista. A corrida é um exercício de alta intensidade, né? Diferente da caminhada, que o coração ele não é tão exigido, na corrida o coração é muito exigido. Então, se tem alguma condição, né, alguma obstrução na artéria do coração, se o músculo do coração está meio enfraquecido, essa pessoa, né, esse paciente, pode ter consequências sérias de fazer um exercício muito intenso sem ter a condição, o preparo físico adequado. Então, o que a gente recomenda é sempre, antes de começar uma atividade física, procurar um médico, né? Tanto que a maioria das academias pede, né, uma liberação do médico. Então, às vezes faz um teste ergométrico, a gente observa como que o coração se comporta, a frequência cardíaca, como que essa pessoa ela vai se comportar durante a atividade física. E aí sim a gente consegue fazer essa liberação com mais tranquilidade. E como você falou, nenhum extremo é bom, né? Então sempre começar gradativamente as coisas e aumentando progressivamente e sob a supervisão de um profissional, né? Um personal trainer, um especialista da academia, né? Isso é bem importante. Sim, e como você falou também, da gente tá falando, né, estresse, enfim, pro coração. E quem, por exemplo, tem uma doença já, arritmia, por exemplo, né, tem que cuidar mais, né, mais preocupante, né, nessas situações que vai correr, enfim, quem tem arritmia tem que ter um cuidado, vive super bem normalmente, né, quem tem arritmia. Mas quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Então, existem diversos tipos de arritmias, né? A gente tem tanto arritmias que o coração bate muito rápido, quanto arritmias que o coração bate muito devagar. Então, mais uma vez, a ajuda de um profissional especialista nisso é muito importante para o tratamento adequado, né? Tem pessoas que precisam de marca-passo, tem pessoas que precisam de tratamento que se chama uma ablação, que faz uma queimadinha queima um pouquinho do músculo do coração ali para esse estímulo elétrico ser melhor controlado.
Dito isso, né, você já está sob a supervisão, né, de um especialista, de qualquer forma, esse paciente já tem uma predisposição maior a ter esse tipo de doença, né? Então, sempre ficar de olho nessas coisas, essas substâncias estimulantes devem ser sempre evitadas, né? Mesmo muito café, a gente não recomenda, muita bebida alcoólica. Então, tudo com moderação e seguindo sempre os cuidados do seu médico. Já como você falou, a gente que não tem nada, vamos dizer, extremos são ruins, principalmente para quem já tem uma doença pré-estabelecida, né? Como a gente está falando de arritmia. Sim. E essas outras doenças que eu pontuei, né, que são os fatores de risco para essas doenças ruins que eu digo em geral, né, o infarto, AVC, que são o diabetes, a pressão alta, colesterol alto, mesmo antecedente familiar, isso é uma questão bem relevante, assim, se você tem um pai, mãe, irmão, parente de primeiro grau que teve uma doença grave do coração, precoce, abaixo de 60 anos, tipo infarto, ou precisou fazer uma cirurgia de ponte safena, alguma coisa desse tipo, você tem que ficar sempre mais atento. Tá? Essas pessoas, elas têm uma predisposição aumentada a desenvolver esses tipos de doença grave. Então, com um acompanhamento periódico, né, pelo menos anual aí com o cardiologista, fazer tudo bonitinho, tomar os remédios adequadamente, então controlar essas doenças para que não se desenvolvam doenças mais graves a partir disso. E, por exemplo, qual dicas, né, que a gente poderia dar em relação ao que a gente fala muito, que é o infarto, né? Eu falei de arritmias, mas como tentar, né, prevenir? A gente sabe que o coração, né, quanto mais idade, mais a gente tem que se preocupar mais, né, em cuidar. Como prevenir, né, para não ter um infarto e às vezes até tem um infarto fulminante, enfim. O que a gente pode fazer para prevenir? Então, existem alguns pilares básicos aí na prevenção do infarto, de maneira geral. Então, cuidar dessas doenças que a gente comentou, que são os fatores de risco, que é o diabetes, colesterol, pressão alta, um sono adequado, controle de estresse, não fumar. O tabagismo, a gente sabe que aumenta muito a incidência de infarto, né? Então, evitar o cigarro à custa de tudo. Obesidade, também a gente sabe que é um fator de risco muito importante. E fazer esses exames cardiológicos periodicamente para pegar essas doenças de uma forma precoce. Porque a gente sabe que se a gente trata precocemente, a gente diminui muito a chance desse infarto vir a se desenvolver aí mais para frente. Ah, sim. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem um infarto, independe ela ter um infarto que a gente fala fulminante, que não tem mais volta, né? E o infarto que ela depois pode tratar, enfim. Qual a diferença? O que ocorre, né, entre um e outro? É uma excelente pergunta, assim, muito dos infartos fulminantes a gente não tem nem tempo de chegar até o hospital, né? Então o paciente, ele tem uma parada cardíaca e isso não acontece muito raramente, tá? Chega a ser até 30% de todos os infartos podem ser infartos fulminantes. Então é uma doença muito fatal, né? A gente sabe que a doença cardiovascular, incluindo o infarto, é a doença que mais mata em todo mundo e no Brasil isso não é diferente. Mata 8 vezes mais que o câncer de mama na mulher, só para você ter noção. A gente fica muito preocupada com o câncer de mama, a mulherada, mas o infarto mata muito mais, viu, meninas? Tem que se cuidar. E a diferença que você perguntou entre o infarto fulminante e o infarto que você dá tempo de chegar no hospital, ser tratado adequadamente, muitas vezes o infarto ele pode acontecer ocluindo uma artéria do coração muito grande, né, uma artéria principal, com uma oclusão completa, 100% de oclusão, ou ele pode acontecer ocluindo uma artéria menos importante, ou que essa oclusão não seja uma oclusão completa de 100%. Então, os infartos fulminantes a gente sabe que são artérias muito importantes e essa oclusão é completa, 100%, e que causa essa consequência aí muito grave, que é a morte súbita, né, que a gente fala. E a pessoa teve um infarto. Muitas voltam a viver normalmente sem até sequelas, né? Aí também depende de qual artéria, né? Do que realmente o infarto ocasionou no organismo, né? E aí, a pessoa teve um infarto, claro, e rápido, ao hospital, né? Quanto mais rápido, melhor, acredito eu. E aí a sequência, depende também do paciente, para ele ficar bem, para ele não ficar... Tem uns que não ficam tão bem, né? Tem que ficar controlando, como que é?
Não, sem dúvida nenhuma, depende de muitos fatores, mas eu acho que você colocou um ponto que é de extrema relevância, né? Então, assim, você sentiu uma dor no peito, uma dor forte, um sintoma que você nunca teve antes. Então, essa dor persistente, essa dor tá durando, você tem que correr para o pronto-socorro, tá? A dor típica do infarto é uma dor em peso, ou em aperto, né? Principalmente aqui na região que a gente chama precordial, no lado mais esquerdo, mas pode ser em qualquer lugar do tórax. Pode irradiar para braço, para mandíbula, pode vir acompanhada de palpitação, ou seja, batedeira no peito, suor frio, falta de ar. Então, sentiu isso? Corre para o pronto-socorro mais próximo de casa. E por que isso? A gente fala que tempo é músculo. Então, quando você chega no pronto-socorro, o primeiro exame, quando você está com dor no peito, que vão te fazer é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame muito sensível, ou seja, muito bom para diagnosticar aquele infarto que eu falei que a obstrução da artéria é 100%. Então, que é o infarto mais grave que a gente tem. Viu essa alteração no eletro, você vai ser encaminhado diretamente para o cateterismo. O cateterismo é um exame que a gente vê se existe ou não obstrução da artéria do coração. Então, você diagnostica essa obstrução da artéria do coração e você consegue tratar isso na grande maioria das vezes. Então, a gente desobstrui essa artéria com o stent, né, que é uma molinha que a gente põe na parede da artéria e o fluxo de sangue volta a acontecer normalmente. Isso é feito de uma forma muito rápida e minimamente invasiva. Então, é um procedimento que salva vidas e salva músculo do coração. Então, em relação à recuperação, quanto mais rápido, mais músculo do coração a gente consegue salvar. Quanto mais tempo essa artéria permanece fechada, o músculo do coração ele vai progressivamente morrendo e o coração fica fraco e muitas vezes pode gerar arritmias e consequências muito graves até a morte, se você não for rápido. Mas geralmente quando trata, enfim, a pessoa fica bem, pode viver a vida normalmente, vamos dizer. Sim, a grande maioria dos pacientes que chega até o hospital e consegue ser tratado, hoje em dia a gente desenvolveu muito, né? Tanto medicação quanto essas técnicas de desobstruir as artérias do coração. E os pacientes vivem super bem depois. A gente tem diversos medicamentos que inclusive ajudam a recuperar esse músculo do coração que sofreu aí durante o infarto. Então a gente consegue também fazer reabilitação, né? Então exercícios focados para recuperar esse paciente mais rápido. Então a grande maioria dos pacientes consegue sim viver uma vida normal depois, mas precisa ter todos aqueles cuidados que a gente comentou, né? De uma vida saudável e tomar todos os remédios adequadamente. Você comentou sobre os sintomas que muita gente tem muita dúvida, né? Como que a gente... você falou de irradiar. Pode ser que irradie ou pode ser que não. Ficam alguns dias ou é um dia só? Pode ser confundido, às vezes, com problema no estômago. Como identificar que você pode estar tendo algo? E pode ser por alguns dias que ele dá sinais? Essa pergunta é muito boa porque, assim, nem eu tenho uma resposta 100% fiel para te dar. Porque o ser humano é muito individual, né? Então a gente sabe que o sintoma mais clássico do infarto é a dor no peito. Mas para você ter noção, tem estudos que mostram que principalmente as mulheres, em até 40% dos casos, não tem dor no peito. Então, sim, o infarto ele pode se manifestar sem dor no peito, ele pode ser só uma sensação de angústia, um mal-estar, uma opressão. Tem muito paciente que não consegue nem descrever como que está se sentindo. E a dica que eu sempre dou é assim, você sentiu um sintoma que tá estranho, você não tá se sentindo bem, tá vendo que aquilo lá que você tá sentindo não é normal, vai procurar o pronto-socorro, porque é melhor ir e não ter nada do que deixar de ir e acontecer alguma coisa muito grave. Então, realmente, os sintomas eles podem ser muito variados, mas o mais clássico é aquilo que eu comentei, da dor no peito mesmo. E muita gente, alguns médicos até acredito que não gostam tanto, mas isso que você falou é importante, a pessoa, e mesmo que não for, é que assim, eu acredito que a ansiedade causa também muito taquicardia e a pessoa pensa que está tendo algo. E às vezes confunde muito. Acredito que no plantão é o que mais confundem, mas é importante, é muito importante, né, para saber, porque pelo menos, e aí você vai ficar bem, não tem essa confusão, tem muito, né, com pânico até também. Muito, muito. Os sintomas eles podem ser muito parecidos. Então tem muita gente que tem crise de pânico, crise de ansiedade, que sente um aperto no peito, né, aquela angústia, é muito difícil, né, de você diferenciar. Obviamente, nós como médicos, a gente faz uma coleta de uma história mais rica, né? Então a gente vê sempre os fatores de risco.
E a gente nunca pode deixar de fazer um eletrocardiograma, como eu comentei, porque o eletrocardiograma ele descarta já uma grande parte assim de alterações graves. Então você fez um eletrocardiograma, tem uma alteração que não é normal, aí a gente vai se aprofundar aí mais nessa história, né? No tratamento desse paciente, colher mais exames, buscar entender melhor o que esse paciente tem. Mas um dado muito interessante é que muitos dos casos de infarto, eles são precedidos de situações de estresse ou de ansiedade. Então, você vê como é tênue, né? Esse limite de você... Muitas vezes a gente vê casos de médicos que olham e falam: ai, não tem nada, tá estressado, tá ansioso, vai pra casa. E come bola, que a gente fala, né? Não diagnostica adequadamente uma doença grave. E isso é o que a gente tem que evitar muito, né? Então, assim, se você for no pronto-socorro, pede com dor no peito, precisa pelo menos que esse médico faça um eletrocardiograma, tá bom? Vamos combinar? É verdade. Profissionais que a gente fala que atuam por amor, né, pela profissão, eles sempre vão estar atentos, né? E a gente também tem que ir, como ela falou, na dúvida, vá, porque uma coisinha pequena que você acha que é pequena pode ser algo grande, né? Custar a sua vida. Então, assim, a gente preconiza sempre a saúde com profissionais experientes e, assim, competentes como você. Então, procure sempre um profissional, tanto para prevenir, né, quanto para tratamento, sempre com profissionais bem capacitados. E principalmente cardiologista, eu acho que anda, né, na vida junto, ter o cardiologista é muito importante. Obrigada pela participação aqui no nosso programa, esclarecendo várias coisas, que é muito importante, né, a gente cuidar do nosso coração. Muito bom, adorei participar também. Eu acho muito legal isso, da gente conscientizar a população mesmo, né? Porque muitas vezes, por falta de informação, a gente acaba deixando de receber o tratamento adequado. Então, muito prazer e a gente fica à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. E passa o seu contato também pra gente, para quem quiser, né, procurar, quem precisar também e esclarecer mais dúvidas. Sem dúvida. O nosso Instagram da nossa sociedade, né, que eu faço parte da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, que é o pessoal que faz o cateterismo, é @SBHCI. Então, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E o Instagram meu pessoal, profissional, é @equipemangione. Então, segue a gente lá e lá tem bastante informação legal para vocês. É isso, importantíssimo. Obrigada pela presença. Obrigada. É isso, gente. Cuidar do nosso coração é cuidar da nossa vida, né? É muito importante para a gente viver mais. Bom, e hoje a gente está encerrando mais um programa. Eu quero agradecer a vocês por estarem sempre acompanhando a gente. Obrigada por todo o carinho. A gente faz tudo para proporcionar para vocês mais qualidade, informação para a sua saúde e o seu bem-estar. Agradecendo hoje o Salão Espaço VIP aqui de Santos com a minha maquiadora, a Rafaela, que arrasa na minha maquiagem, e minha cabeleireira Thaís, que sempre também arrasa no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais do programa e minhas redes oficiais também, para a gente interagir cada vez mais. Eu amo poder interagir, mandem perguntas, opiniões, porque a participação de vocês, como eu sempre falo, é muito importante e fundamental pra gente, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fique com Deus e até lá!